Então, hoje a gente está aqui para esse bate-papo com um aluno da mentoria Aplicação Descomplicada, e que é o Thiago. Eu não vou apresentá-lo, não vou falar o que ele está fazendo, eu vou deixar ele se apresentar. Então, Thiago, obrigada pela sua participação, estou muito feliz com a sua aprovação, feliz também que você está aqui para dividir a sua experiência com a gente e inspirar outras pessoas que estão aí buscando o sonho de estudar, de fazer pesquisa no exterior. Então, eu queria te perguntar, onde que você está, para que você foi aprovado e em qual universidade você está? Bem, antes de começar, queria agradecer o convite, acho que nada mais é uma forma de agradecer também, né, por todo o bom material que vocês têm, pelo bom contato que vocês têm para com a gente, né, a atenção que vocês têm, o material de qualidade. Então eu friso isso porque, além de ser algo que a gente está buscando, vocês conseguem deixar de uma maneira mais didática e que, de certa forma, também motiva mais a gente, né, a gente sabe que é um caminho um pouco árduo, e quando a gente entra em contato com vocês, realmente fica mais fácil a caminhada. Claro que não é fácil, mas pelo menos, né, torna um pouco mais leve, digamos assim. Então, eu sou o Thiago, eu entrei no curso, né, em busca de um pós-doc. Então, eu estou aqui agora no Canadá, estou em Toronto, mais especificamente. Estou no Instituto de Pesquisa da Sunnybrook, que é um hospital, que tem diversas plataformas, e dentre elas eu estou na plataforma de ciências biológicas, né, trabalhando mais especificamente com a neurociência. O meu PI, ele é neurocirurgião, e aí ele acaba fazendo a translação, né, com experimentos animais e com a prática clínica que ele tem também. Então, você foi aprovado, a sua posição é pós-doutorado. Isso, eu estou com um pós-doc aqui agora. Na sua posição, né, uma coisa que a gente busca muito quando a gente vai fazer um pós-doc no exterior, imagino que com você não era diferente, você queria uma posição que fosse um pós-doc remunerado. E aí eu queria te perguntar, não vou te perguntar qual que é o seu salário, tá, Thiago? Mas eu queria te perguntar se é um pós-doutorado onde você recebe salário, se o seu salário é em dólar, se você tem outros benefícios associados como férias, plano de saúde, plano de aposentadoria. Então, na sua posição de pós-doutorado, quais benefícios você tem? Praticamente como se fosse um funcionário, né? Então a gente é contratado aqui, então tem um salário específico. À medida que o tempo vai passando, o salário vai aumentando e a gente tem os benefícios, né? Tem plano de saúde, plano dental, tem a parte da aposentadoria também. E o instituto aqui, ele também tem parcerias com algumas empresas, né, lojas, supermercados, alguma coisa assim, né, então praticamente umas 20 empresas, além desses benefícios, né, a gente tem desconto em algumas lojas, então é bem interessante, é bem legal. Sim, e vocês têm férias? É um benefício que você tem? Sim, temos férias, sim. Inicialmente eu tenho 15 dias de férias, mas também vai depender muito da instituição. Eu estava conversando com o pessoal, né, então tem instituições que, além dos feriados, que aqui tem esses 15 dias a mais, e aí, às vezes, tem empresas que dão 20, fica nessa margem, né, de 15 a 20, a 25. Sim, Mas, sim. claro, na pesquisa a gente também tem um calendário que é um pouco maleável, né, então a gente, por ser imigrante, o PI sabe que às vezes a gente pode, porventura, viajar e aí precisar de um tempinho um pouco a mais, então tudo é conversável, não é nada muito rígido assim. Oficialmente, claro, né, mas com a conversa, com um bom convívio, a gente vai ajustando sem nenhum problema. Exatamente, e aí dá para aproveitar esse período, imagino que você às vezes já tem até algum plano, né, Thiago, quando você puder ir tirar umas férias, talvez ir para o Brasil visitar a família, ou viajar pelo Canadá também, que é uma possibilidade, né, tem muito lugar legal aí para poder conhecer. Uhum. Com certeza. A gente sempre faz o primeiro plano, que é voltar para rever, né, a família. Sem dúvida. Claro que nesse meio tempo a gente vai se ajustando com as burocracias, então questão de visto, às vezes você está numa troca de visto que você não pode voltar para o Brasil, então você acaba optando por passear, conhecer melhor o país, né? Então eu ainda estou com isso aberto, eu não sei como é que vai ser a minha questão do visto lá para o próximo ano,
mas nos feriados a gente vai aproveitando, sim. Maravilha. Em qual cidade você tá? Eu estou em Toronto mesmo. E o instituto que eu estou, ele é totalmente afiliado com a Universidade de Toronto. Acabei não comentando isso, né? Então, é um hospital que atende toda a população, que tem o centro de pesquisa e que também, consequentemente, é afiliado à Universidade de Toronto. Tá. E como que é a estrutura, Thiago, do grupo de pesquisa que você tá? Sabe, assim, se tem muito financiamento, como que é a estrutura em si para você fazer pesquisa? Então, aqui tem uma estrutura que é multiusuário, né? Então a gente tem acesso a várias coisas. Então, às vezes, por exemplo, o meu supervisor não necessariamente ele teria um grant para comprar um super equipamento, mas às vezes esse super equipamento já tem na instituição e a gente acaba meio que alugando. Então, o acesso a instrumentos de alta tecnologia é bem mais fácil. E em relação aos grants, também você tem que estar sempre aplicando. O meu supervisor ele está sempre tem que escrever para aplicar para tal grant, para tal, e acaba que tem que ficar na correria, né? É uma Sim. instituição que é privada, então tudo que acontece lá é pago, até a manutenção dos animais. Então, Uhum, tem aluguel, tem diária para pagar. sim, O exato. que não acontece no Brasil, é uma curiosidade, né, que achei bem interessante, que no Brasil a instituição pública, principalmente, mantém os animais e a gente acaba não percebendo o gasto A efetivo conta não da chega para manutenção. você, né, para o Isso, seu chefe, mas existe, né? No uhum. exterior é diferente. Por que você até hoje, há quanto tempo você está em Lab? Eu cheguei em setembro, comecei efetivamente em setembro, vou completar 4 meses aí agora. Tá, então você já está aí meio que terminando a fase de adaptação, você já está, imagino, se enturmando com o pessoal do lab, já sabe onde estão as coisas no laboratório, não fica mais perdido, né? Igual a gente fica no início. Como que é, assim, a estrutura de... Você falou dos equipamentos que são multiusuários, né, dos animais, mas, por exemplo, você tem a sua mesa, como que é, assim, a logística do dia a dia do Uhum. grupo? Pronto, então, o meu laboratório, o laboratório que eu faço parte, melhor falando, é um grupo pequeno, é um grupo que tem 6 pessoas, incluindo o meu supervisor. E então é pequeno, mas a gente até que tem um espaço razoável. Meu supervisor tem 2 fileiras de bancadas para a gente fazer a parte molecular. Uhum. E toda a outra parte de microscopia, de comportamento animal, como eu falei, é multiusuário, mas aí a gente tem esse espaço que é só para o laboratório, cada um tem a sua mesa, cada um tem a sua bancada, e tem essa distribuição aí para deixar mais organizado. Entendi. E como está sendo morar em Toronto em si? Você já teve tempo de explorar um pouquinho a cidade, de sentir como que é, a questão da segurança, se você já conseguiu sentir um pouquinho de diferença em qualidade de vida ou ainda não? Como que está isso? Bem, então, antes de chegar, a gente fica na expectativa, né? Toronto é uma cidade relativamente grande, se não a principal, né? Toronto e Vancouver são as principais daqui do Canadá, e ela tem uma pegada que é parecida com São Paulo. Então, eu tive a experiência de passar um tempo em São Paulo, eu gosto de cidade grande, então foi bem legal por saber que é uma cidade que tem movimento, que tem um fácil acesso às coisas, e aí tem o plus, que é uma das coisas que a gente busca quando a gente vem para fora, né, que é a segurança. Então, aqui a gente tem a segurança de sair a qualquer hora. Claro, como um bom brasileiro, a gente sempre toma cuidado, mas é outro nível, né? Você pode sair com um computador no metrô, com um computador no ônibus, celular tranquilo, caminhando na rua, sei lá, joias e tal. Então, é algo que realmente impacta, né? Que a gente olha assim, poxa, eu vim pra cá porque eu queria essa segurança. Então, Toronto é uma cidade bem legal, eu recomendaria, porque principalmente para quem gosta de cidade grande, né? Então, é multicultural, eu friso isso, porque desde o momento que eu pisei no aeroporto, eu fui extremamente bem recebido e eu percebi que é muito miscigenado. Então, até mesmo
os oficiais, né, da imigração, você via que tem a origem asiática, a origem árabe, a origem africana, europeia, e a gente vê isso, você atravessa 2 quadras, você ouve 4, 5 idiomas, assim, é É bem legal. sensacional isso, né? Aham. E aí, pegando esse gancho, Thiago, que você falou dessa mistura, né, cultural que tem, como que fica a questão da comunicação em inglês? Você percebe, por exemplo, acredito que as pessoas tenham um nível de inglês, né, no grupo de pesquisa, que vocês consigam se comunicar, mas as pessoas do grupo, elas têm estrangeiro? Acho que esse é o primeiro ponto, assim, que eu queria te perguntar, e já misturando com isso, se não tem só nativo, só canadense, os estrangeiros que têm, como que é o inglês deles? É aquele inglês, assim, igual do nativo canadense, ou é aquele inglês que, ok, a pessoa se comunica, mas fala uma coisa ou outra errada, tem que pedir para repetir, às vezes quando você está conversando com um colega. Como que é essa questão? Então, esse eu acho que é um dos principais tabus, né, quando a gente vem. Opa! Eu acho que tem um quesito que a gente tem que frisar, que é você está na academia, né, então naturalmente quando você está no meio acadêmico, você está assistindo uma palestra, você percebe que as pessoas falam de uma maneira um pouco mais pausada, né, para realmente tentar ser didático. De maneira geral, no instituto em si, no prédio da pesquisa, e frisando no meu laboratório, a gente tem gente de todo canto, tem um pós-doc que é da Rússia, tem um canadense, tem um da China. Então, assim, o inglês é bem variado. Você fala com a russa, o inglês você vê aquele sotaque misturado com o russo, né? Então é bem legal isso, porque você começa a praticar principalmente o seu listening, né? Então você começa a captar melhor o seu inglês. Diferente quando eu tive a experiência de ir para a Inglaterra também, então, beleza, você está na academia, você tem um pouco dessa facilidade, porque todo mundo tem sua dificuldade. Boa parte das pessoas, e eu percebendo aqui no instituto, boa parte das pessoas não tem inglês como a língua materna. Então, o que facilita um pouco a comunicação, porque cada um erra, eita, eu não sei como é que fala inglês, eita, como é isso? Então você vai lá e se diverte e acaba interagindo melhor, né? É uma forma de você interagir com as pessoas também. Aí o gancho que eu falei da Inglaterra, lá eu não tive a oportunidade de estar na academia e eu tive contato mais com nativos. Então, assim, realmente foi muito mais difícil essa experiência, né? Aqui está sendo um pouco mais leve, mais tranquila, e o inglês é mais geral, então você não precisa ficar naquele apego, eu preciso falar o inglês perfeito, com a pronúncia perfeita. E uma palavra só, cada pessoa vai falar, vai pronunciar de um jeito. Então, essa russa que eu falei, ela fala de um jeito, a mesma palavra. O rapaz da China, a mesma coisa, ele fala a mesma palavra, só que de outra forma, e a gente acaba captando, e é bem legal. E aí acaba que no final vocês se entendem e conseguem fazer o que precisa ser feito, né? Isso, é. E é o importante. Sim, com certeza. Acho que pelo menos claro, você tem que ter o inglês técnico, que é do que você está fazendo. Uhum. Então, tendo o inglês técnico, o resto a gente vai se ajustando. E mesmo se não entender, você vai lá, pega o potinho, era isso aqui que eu queria falar. Então, aí falar, isso aí é tal coisa. Aí vai se adaptando. Exato, exato. Se você, por exemplo, é uma pessoa que já lê artigo científico na sua área, né, já está pegando aquele vocabulário técnico, igual você falou, se de repente assiste umas palestras no YouTube, na área que você quer, tem várias palestras, né, de professores, de pesquisadores em inglês no YouTube, a pessoa já vai pegando o listening daquelas palavras específicas que vai usar e isso acaba ajudando no dia a dia. Com certeza. Mas é algo que eu friso, né, que a gente não precisa ter a neura do inglês, né, vindo para cá, porque vai ser tudo adaptação. Então, você vai aprender, por exemplo, no caso de pessoas que vêm com mestrado, né, vêm para fazer mestrado, então, às vezes não tem tanto esse background do inglês técnico. Não precisa ficar apreensivo, né, para realmente chegar e achar que tem que saber 100% tudo. Não, é toda uma experiência, tudo um aprendizado. E as pessoas são bem legais nesse sentido. Eu vejo que muita gente, igual você falou, né, isso é um tabu.
E eu vejo que muita gente pensa que, às vezes, se falar uma palavra errada em inglês aqui fora, dentro de um grupo de pesquisa, dentro da universidade, vai vir aquele monte de gente, assim, e vai te corrigir, te fazer passar vergonha. Porque, às vezes, no Brasil isso acontece. Às vezes você está falando uma palavra e você falou aquela palavra errado, vem uma pessoa e fala, não, mas fala dessa forma, às vezes na frente de uma galera. E eu vejo que, conversando com as pessoas, muitas delas têm essa impressão também, que você vai passar uma vergonha no ambiente acadêmico, né, internacional, digamos assim, caso você fale uma palavra errada, conversando com o orientador ou na apresentação, se tiver uma apresentação, alguma coisa desse jeito. E, na verdade, assim, eu nunca tive essa experiência, e pelo que você está falando aí, Thiago, também as coisas são bem mais tranquilas, né? Sim, sim. Você pode chegar aqui sem ter um inglês muito bom, tendo um inglês básico. Pode chegar tranquilo. O que vai contar é realmente a sua disposição em aprender, né? E a proatividade. A proatividade, na verdade, sua dedicação no trabalho. Eles querem ver que você trabalha, independente do seu inglês, você está aqui para trabalhar, né? Então, a primeira coisa que eles vão ver é isso. Você está trabalhando, então o resto se adapta. Exato, exatamente. Eu tive a mesma percepção, viu, pelos institutos que eu passei. Não importava muito o nível do inglês, não importava, às vezes, o nível de pesquisa que a pessoa tinha, porque tem gente que acha que para estar aqui fora tem que ser praticamente um pesquisador, um cientista, mas sim isso aí que você falou, né? A proatividade, a dedicação, mostrar pro PI, né, pro professor, que você realmente está ali para aprender, que as portas começam a se abrir. Isso, com certeza. Tiago, de onde veio essa ideia de fazer um pós-doc fora? Porque eu sei que você fez o doutorado no Brasil. Então, foi assim, antes era só um sonho, né? Então, desde a graduação, quando começou até o Ciências Sem Fronteiras, então a gente ficava naquela imaginação, né? Caramba, seria legal uma experiência fora do Brasil, sem contar que a gente cresce assistindo praticamente tudo de fora do Brasil, né? Mas aí, quando você entra na universidade, começa a ver a realidade da pesquisa, começa a ver que você ir para fora é uma realidade palpável, você começa a sonhar de maneira mais concreta, digamos assim, né? Só que naquele meio tempo da graduação, eu não podia sair porque minha orientadora estava saindo da universidade, então a gente estava no meio de troca de orientador e por compromisso eu simplesmente não podia sair, né? Então eu honrei a dedicação e a preocupação dos meus supervisores nesse sentido, né? E me mantive lá no Brasil, mas o sonho nunca se apagou. Cheguei no mestrado, da mesma forma, minha condição da pesquisa não permitia que simplesmente eu saísse, né? Então, eu fui guardando esse desejo e quando chegou perto do doutorado, aí o pessoal começou a falar, não, Tiago, se você realmente quer sair, eu acho que a hora é agora, do meio para o final do doutorado, né? Comece a sondar, porque realmente no doutorado é onde você para assim, eita, agora só tem concurso, depois do concurso, se não passar em concurso, o que é que a gente vai fazer? Então, eu acho que o impacto é maior quando você está terminando o doutorado. Porque quando você termina o mestrado, você ainda pensa, dá para entrar no doutorado, né? Aí, ok, eu comecei a pesquisar, a sondar, e minha esposa, nesse meio tempo, também ela estava no doutorado, e ela já estava com um projeto aprovado para ir para a Inglaterra, para fazer o doutorado sanduíche. Então, acho que foi assim, um somatório de forças, né, de vontades e desejos. Então, como ela concretizou, estava concretizando dela de ir, o meu começou a reacender, né? Então, a gente teve a oportunidade de ir para a Inglaterra. Eu acabei não conseguindo o pós-doc, como eu comentei, mas a vontade continuou. E foi nesse meio tempo de se preparar para ir para a Inglaterra que eu entrei em contato com vocês, né, que eu comecei o curso com vocês, porque eu queria realmente preparar um material bom, né, me preparar e ter um material bom para as aplicações. Então foi onde eu comecei a preparar o material, teve todas as sequências de aulas, né, que foram fundamentais para escrever desde o básico, que a gente acha que é simples, mas quando a gente para ver, opa, não é tão simples assim, né? Eu preciso fazer algo que é minimamente bom para pelo menos ser listo e ser visto, né? Então, a gente começou nessa jornada aí, acho que foi essa mistura, né? Do final do doutorado
e da concretização do doutorado sanduíche com a minha esposa, que a gente teve essa decisão. E morando lá, a gente percebeu, realmente qualidade de vida, a gente não vai ter no Brasil essa qualidade de vida, então vamos nos aprofundar para realmente morar fora de vez. Bacana. E quando você pensava que você queria fazer um pós-doc fora, você pensava nessa questão de qualidade de vida, que é uma coisa que a gente já falou um pouquinho aqui, e também questão de crescer na carreira, você conseguia, de repente, ver que um pós-doc aqui ia te trazer uma perspectiva que talvez você não conseguiria ter no Brasil, porque, né, a via mais comum, digamos assim, é o concurso público para docente, que é uma jornada maravilhosa, mas a gente sabe também que não tem vaga para, né, para todos os doutores, né, uma coisa inviável. Então, como que passava na sua cabeça? Era meio que um mix dessas coisas? Então, tem esse mix, e também tem um ponto que é bastante importante, né? Tirando essa parte da qualidade de vida, eu acho que como pesquisador a gente vai ter vários planos, né? Então, por exemplo, você ter no seu currículo que você teve uma experiência internacional, então você voltando para o Brasil com essa experiência, então já é um plus. Então, diante de todos os planos que você tem, um dos planos é esse, de ter uma carreira fora e, se voltar para o Brasil, você ter esse diferencial, né? Quer queira, quer não, é uma experiência fora, você tem contato com outros pesquisadores e assim, a ciência, ela se movimenta na Europa e na América, né, do Norte. Então, você ter contatos na Europa e na América do Norte é essencial, né? É essencial, com certeza. Thiago, quando você começou o processo, que você foi contando aí que isso era meio que um sonho que estava aí guardado desde a faculdade, passou pelo mestrado, pelo doutorado, então um sonho que estava guardado, que não morreu. Que bom que não morreu, porque hoje você é aí, né? Mas eu imagino que, pelo menos quando a gente conversa com a maioria das pessoas, quando elas estão ali, não, agora vai, sabe? Aquele dia que a pessoa chega e fala assim, não, agora esse sonho vai precisar deixar de ser um sonho, eu vou ter que realmente começar a trabalhar para isso se tornar realidade. Quando essa chave virou na sua cabeça, você sentiu medo? Você teve receio de não dar certo? Eu costumo dizer que eu sou um pouco fora da curva. Eu costumo mergulhar de cabeça nas coisas, claro, que a gente sabe e tem ciência de que tem que se preparar. Então, quando a gente tomou essa decisão, foi tipo assim, beleza, bora. E o que é que eu tenho que fazer para ir, entendeu? Então, eu acho que não teve essa questão do medo até realmente você chegar. Eu acho que quando você chega, pelo menos no meu caso, quando eu chego na situação aqui onde realmente cai a ficha. Até então, quando você fica naquele processo, na correria, normalmente comigo, eu não fico nesse medo, não, eu quero trabalhar para conseguir. Mas aí, quando eu cheguei aqui, que eu pisei assim, primeiro dia no trabalho, foi onde realmente caiu a ficha. Eu, eita, agora o bicho pega. E como que foi seu primeiro dia? Foi tranquilo? Você sentiu que o sonho ali realmente, gente, agora é de verdade, tô aqui mesmo, cheguei. Você lembra do seu primeiro dia? Com certeza. Toda aquela expectativa, né? Foi bem legal, porque assim, o pessoal do laboratório me recebeu super bem. Então, 2 membros do laboratório me receberam, então me acompanharam no primeiro dia, me mostraram o laboratório. Aí eu acabei encontrando. Não, quando eu cheguei, o meu supervisor ele estava viajando. Então, o pessoal do laboratório foi me recebendo, me apresentou, começou a me mostrar as atividades. E aí, diferentemente do Brasil, aqui para você realmente botar a mão na massa, você precisa fazer vários cursos, né? Então eles falaram, Tiago, aqui a lista de cursos que você tem que fazer para poder começar a colocar a mão na massa. Então eu tive que fazer curso para manipulação de animais, curso para saber como é que armazena, como é que manipula produtos tóxicos, essas coisas, como é que faz manutenção de bancada, no quesito limpeza, né, no quesito cuidado biológico, perigo biológico e químico. Então a gente fez todo esse curso praticamente na primeira e segunda semana. E claro, nesse meio tempo eu ia acompanhar o pessoal nas atividades, mas eu não podia tocar em nada. Então eu já estava começando a ver as atividades, mas não podia
tocar em nada, né? Eu fui privilegiado por ter pessoas boas me recebendo, né? Então, eu agradeço sempre por ter entrado num laboratório que é legal, né? Que isso é muito importante, né? Com certeza, né? Uma coisa que eu penso nesse sentido é que não adianta muitas vezes a gente escolher só um laboratório ou um grupo de pesquisa pela parte técnica. A gente também precisa investigar um pouquinho como que é o ambiente. Afinal de contas, você vai passar ali 8 horas, 7 horas do seu dia nesse ambiente, e se não é um lugar minimamente agradável, a chance, né, de você não conseguir se desenvolver profissionalmente, ela é grande, né? Esse é um quesito muito importante. Inclusive, vocês mencionam no curso, né? Eu não lembro qual foi a aula, mas eu lembro desse comentário, né? Que é sempre importante para a gente que está na academia e para quem já passou do doutorado, né? Já teve algumas experiências e acaba percebendo o quão fundamental é isso, né? Você ter uma boa convivência no seu ambiente de trabalho. Uma curiosidade, como que era o seu currículo quando você aplicou para essa vaga de pós-doutorado? E por que eu estou te perguntando isso, Thiago? Porque é uma coisa que eu vejo muito de quem está terminando o doutorado e busca fazer um pós-doc fora, geralmente as pessoas pensam que tem que ter uma penca de artigo científico lá no currículo, tem que ter ido para um monte de congressos, tem que ter prêmio, né? Tem que ter um currículo ali quase de pesquisador mesmo, de professor, para conseguir um pós-doc fora. Você consegue dar um panorama para a gente, assim, como que estava o seu currículo quando você aplicou? Então, antes de falar isso, eu faço o adendo na sua fala, né? A gente fica muito nessa apreensão de ter um currículo bom. Claro, se você naturalmente construir um currículo muito bom, então você consegue a vaga de maneira mais simples. O meu currículo não era muito bom, nessa transição, né, de meu mestrado e doutorado, a gente passa por alguns perrengues, então, como eu disse, minha orientadora estava saindo da universidade, eu tive que trocar, e aí meu orientador que eu troquei, ele já estava para se aposentar, então ele não estava na pegada de publicação. Claro, eu não tive muitas publicações, mas eu digo com firmeza que eu tive uma boa formação. Então, pelo menos isso eu estava confiante. Não, o que eu fiz, eu tenho ciência de que eu sou razoavelmente bom. Então, se precisar fazer alguma coisa do que eu aprendi fora, eu consigo fazer tranquilamente. Eu acabei construindo essa independência ao longo do doutorado, principalmente, né? E principalmente que eu terminei meu doutorado no meio da pandemia. Então era só eu e os animais no laboratório. A gente acaba lidando com toda essa questão de, e também o orientador está na correria, então você vai aprendendo a tomar as decisões, você está vendo a literatura e você começa a ganhar um pouco essa independência, né? E sim, eu acabei falando isso porque meu currículo não era tão bom, então eu estava com 4 artigos publicados, e assim, não é algo, publiquei bastante, né? Mas pelo menos tem alguma coisa publicada. Eu acho que para pós-doc isso é fundamental, você ter pelo menos um artigo no seu, como primeiro autor, acho que o mínimo poderia ser isso. Para mestrado, claro que não vai contar, né? Para mestrado, eu acho que conta mais um pouco você ter participado, se você tiver uma experiência de iniciação científica, perfeito, mas também não é algo que vai dizer que você não vai conseguir a vaga. Aí, vindo para o meu caso aqui, eu comecei a aplicar, inicialmente aplicando para vagas no Reino Unido, e aí comecei a tomar uns nãos, né? Então, em certo momento, eu acabei desanimando de, só tá tomando não, que é natural, né? Acabei tomando alguns nãos, mas aí eu comecei a pensar mais estrategicamente, né? Lá na Inglaterra não tinha muitas coisas relacionadas ao que eu fiz. Então, por exemplo, todas as vagas que eu apliquei, não teve uma que eu olhei assim, isso aqui é 100% match, isso aqui é o que eu fiz, o que eu sei. Não, era praticamente assim, metade do meu currículo, metade das técnicas que eu sabia,
era para a vaga. Então, tinha muitas outras coisas lá nessa vaga que eu não tinha experiência. Por exemplo, a experiência com microscopia, né? Experiência com... Eles tinham laboratórios com macacos, né? Então, não tinha experiência com ressonância magnética porque eles faziam em alguns macacos. Então, nesse quesito, eu poderia ter o background dos transtornos, né? Então, por exemplo, num laboratório que eu apliquei, eles investigavam ansiedade, comportamentos de ansiedade, de medo, né, e depressão nesses animais. Então, eu poderia ter esse background, que é o meu background, mas eu não tinha a técnica. Então, acho que isso é um detalhe que pode contar de maneira significativa, mas frisando, né, algo que sempre ficou na minha mente depois disso foi o time. Então, eu pensei, não, estrategicamente falando, eu acho que é melhor eu ir para os Estados Unidos ou Canadá, porque tem muito mais vagas e os currículos, as vagas, dão match de uma maneira mais significativa com o meu currículo. Então, praticamente na primeira semana eu vi umas 6 a 12 vagas, assim, que eu olhei assim, pô, 90% aqui é o meu currículo. Então, você já começa a pensar, eu acho que aqui pode dar bom, né? Então, beleza, eu acabei aplicando para algumas dessas vagas, e nessa que eu estou aqui, no primeiro momento, é, tem outro detalhe até que é importante, quando você vê as vagas, o time que eu digo é assim, às vezes é um time por ter um contato, então se você tem contato, isso conta bastante, e também o time de quando a vaga foi colocada disponível. Então, essa vaga que eu estou aqui, quando eu fui aplicar, eu vi, já estava praticamente um mês aberta. Então eu já pensei, a probabilidade de alguém ter sido contratado já é alta. Mas custa nada, ela ainda está aberta, beleza. Aí não deu uma semana, eles mandaram um e-mail falando, Tiago, a vaga já foi aplicada, já foi coberta, né? Então, infelizmente, e foi justamente a vaga que esse aqui era 100% o que eu fazia. Praticamente o que eu fiz no meu doutorado era o que eu ia dar continuidade, né? Aí eu fiquei um pouco triste assim, mas beleza. E aí tem a questão do feedback, né? Quando você recebe um feedback, é importante você tentar manter algum tipo de contato, né? Então eu falei, independente da vaga, estou disponível para colaboração e tal. Caso surja alguma outra oportunidade, declaro aqui o meu interesse. Então tem esse e-mail, essa conversa de feedback. E foi o que aconteceu. Voltei para o Brasil, no caso eu estava na Inglaterra, né? Voltei para o Brasil e praticamente um mês, quando eu tinha chegado no Brasil, um mês, 2 meses, eu recebi um e-mail perguntando se eu ainda tinha interesse na vaga, em continuar o processo seletivo, porque a vaga tinha sido aberta. Então, a pessoa que tinha entrado naquele momento acabou saindo e a vaga ressurgiu. Aí eu acabei entrando no processo novamente, fiz entrevista e tudo, e hoje estou aqui. Foi muito legal isso aí que você falou, Thiago, que o que acontece? Às vezes, principalmente no pós-doc, porque as seletivas de mestrado e doutorado acaba que é um pouquinho diferente, né? Então, esse comentário que eu vou fazer aqui é mais para quem vai aplicar para o pós-doc. Às vezes a pessoa aplica, ela toma um não naquele momento, e aí o PI, né, o pesquisador, envia um e-mail às vezes para ela falando, olha, obrigada pela aplicação, mas você não foi selecionado. Eu vejo que tem gente, eu sei que a gente fica com raivinha na hora. Ninguém gosta de tomar um não, né? Ainda mais uma seletiva. Só que o que é muito interessante? A pessoa fazer exatamente o que você fez, que é o que dentro da mentoria a gente chama de e-mail de follow-up, que é você tentar manter uma conversa ali, você mostrar que você está aberto, que você teve uma postura profissional, que eu tenho certeza que foi isso que você fez, tanto que depois, na primeira oportunidade, eles entrarem em contato com você, certo? Então, essa conduta profissional que você teve foi um facilitador. Sim, com certeza. Não tenho dúvida que isso deu pelo menos assim, você foi lembrado, né? Eu acho que o mínimo que você consegue mantendo esse tipo de postura de follow-up é, pelo menos de alguma forma, ser lembrado, né? Então, talvez naquele momento eles não tinham visto o meu currículo, mas quando ressurgiu a vaga, eles olharam e provavelmente viram que eu poderia dar uma contribuição interessante, né, para o projeto deles.
sem E aí dúvida. na entrevista é onde eles vão consolidar algumas dúvidas logísticas e tal. A gente também acaba tirando algumas dúvidas, né? Como você falou, também é um momento no curso, né? Também é um momento de você sondar um pouco do laboratório, porque às vezes você, sei lá, é um laboratório que publica muito, você quer muito publicar na Nature, e aí quando você entra na jaula de leão. Então, é meio complicado, né? Exato. E você lembra quais documentos você teve que enviar para essa vaga, além do currículo que você falou? Então, foi o meu currículo, que aí eu deixei bem focado na vaga, com tudo que eu tinha de experiência focado na vaga. Eu basicamente tirei o resto e deixei, e frisei, né, a minha experiência, Ele e nem aí pediu na carta de motivação. Não, não. Aí na entrevista foi que eles falaram, né, do contato. Então, nesse caso também, eu tinha passado no pós-doc no Brasil, na Universidade Federal de Sergipe. Então, eu dei o contato da minha atual supervisora no momento e também dei o contato do meu orientador do doutorado. Aí eu já tinha as cartas deles prontas, caso eles solicitassem, mas eles só pediram contato, e-mail e número. Então eles acabaram entrando em contato para sondar, né? Porque também é importante se você é uma pessoa problemática, então como é que você vai contratar alguém que é problemático, né? É isso, é uma via de mão dupla. Isso, você tem que ficar atento onde você vai entrar e também quem vai te contratar também está atento a como você é, né? Se você é uma pessoa que colabora, então assim no meu currículo já, por exemplo, dos artigos que eu publiquei, metade foi em colaboração, então não necessariamente no laboratório, foi em colaboração com outros laboratórios, né? Então isso é importante, que aí eles começam a sondar se você é uma pessoa que consegue caminhar por diferentes ambientes sem ter problema, né? Acho que esse é um dos fundamentais que acontece, né, para sondar. Exatamente, eles não querem trazer um BO, né? Para É, o grupo deles, assim, eles querem manter ali a harmonia ali na medida do possível. isso, mas de qualquer forma, eu já tinha pronta a carta, né, de indicação, a carta de recomendação, tanto do meu orientador quanto da minha atual supervisora, e também eu já tinha pedido para a coordenadora do programa de pós-graduação que eu participei. Então, assim, é uma pessoa que me acompanhou desde o início do doutorado até o final, né? Então, é uma pessoa que é bem chave, porque é uma pessoa que também está de fora, observando o que você está fazendo, né? Então, eu já estava em mãos essas cartas para entregar. E aí você foi para uma entrevista, você se preparou para essa entrevista, a entrevista demorou, te fez. A entrevista demorou, como que você saiu da entrevista? Você saiu confiante? Você achou que, opa, tenho chance? Uhum. Então, a entrevista demorou um pouco, o que de certa forma às vezes é interessante, porque quando demora um pouco, você pensa, pelo menos eles estão um pouco interessados na minha história, né? Uhum. Quando é muito rápido, você fica, poxa. Mas claro, quando é muito rápido, às vezes é porque a demanda é alta e você vê, por exemplo, o meu PI aqui, ele não tem tempo. Então ele só chega assim, e aí, como é que estão as coisas? Não sei o quê. Vamos sentar rapidinho, aí senta, conversa, já sai. Então as coisas aqui são um pouco mais rápidas, né? Então eles não têm muito tempo a perder. Mas nesse caso demorou a entrevista, foi meio que para sondar o meu histórico, porque, como eu falei, o meu perfil se encaixava bem na vaga. Então, eles basicamente queriam uma pessoa independente, que não precisasse necessariamente pegar na mão assim, olha só, a técnica é essa, fazer um treinamento um pouco mais demorado, como se fosse um iniciante. Então, eles queriam alguém que já sei que eu só preciso saber das logísticas e não da técnica, né? Uhum. Então, isso contou bastante. Então, esse foi um ponto que essa parte aqui já é positiva, então pode dar Vai dar bom. vai dar bom, é. Aí conversa vai, conversa vem, no final eu pensei que eles poderiam até dar uma posição mais concreta na entrevista, mas falou, olha só, eu tenho que entrevistar outras pessoas, aí você já começa a pensar, poxa.
enfim, né? Vamos deixar aí para o universo. Se for para acontecer, vai acontecer. E aí eles falaram que em 15 dias eles dariam a posição. Aí deu 15 dias, nada. Eita, então acho que não deu certo. Mas aí demorou um pouco, foi mais questão de logística, porque aí meu supervisor ele teve que viajar e teve que adiar as outras entrevistas. E aí 1 mês e pouco, eu acho, eles mandaram a posição, a notícia, né, dizendo que tinha conseguido a posição e deu tudo certo. Mas aí na entrevista deu para criar uma expectativa, digamos assim, né? Legal. E como que foi o dia que você recebeu a carta de aceite no seu e-mail, Thiago? Eu acho que é tanto, pronto, bem lembrado. Eu acho que é uma das coisas que você começa a ver quando eu disse, né? Quando eu pisei o pé no instituto, opa, meu primeiro dia, eu acho que quando você vê a carta, o contrato, né? Para você assinar, assim é que, eita, agora realmente as coisas vão andar, né? Aí pronto, aí daí para frente é só burocracia de vista. Que acaba sendo tranquilo, porque você tem toda aquela documentação da universidade, certo? E aí o consulado, ele vai ver que você está sendo convidado pela universidade. Então, acredito que para você também tenha sido um processo guardado as devidas burocracias que sempre existe, mas Sim, não é aquela coisa de um visto de turista que vão te perguntar tudo da sua vida, né? Uhum. É bem isso que você falou. Você já vai com essa confiança porque você está com oferta de trabalho, né? E assim, uma oferta de trabalho com high skills. Então, assim, ele já vem com outros olhos, né? Então, era mais a preocupação de dar algum problema no processo burocrático e não necessariamente relacionado à vaga, né? Então foi bem tranquilo mesmo. Eu achei que ia demorar, porque até o meu supervisor falou que o processo estava demorando. Inclusive, eles adiantaram um pouco o início do meu trabalho, já pensando em prorrogar por conta do processo do visto. Então, por exemplo, Tiago, se você puder chegar. Nossa ideia é você chegar aqui em novembro, dezembro. Mas vamos tentar adiantar para agosto, porque se demorar, você chega no tempo certo, no tempo planejado. Só que aí foi bem rápido, eu acho que em menos de 1 mês já saiu todo o processo. Eu recebi a notícia meio de julho, que já estava aprovado, e o meu início era início de setembro. Então, assim, eu já tive assim 1 mês e meio tranquilo para poder se organizar e viajar sem nenhum problema. Tiago, e por que você decidiu, quando você falou, não, vou aplicar para um pós-doc fora, por que você decidiu entrar na mentoria? Eu acho que uma das coisas inicialmente que chamou a atenção é porque vocês, no caso você e Sebastião, já tiveram a experiência, né, de ir para fora. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente vê é assim, são pessoas que já foram, já sabem como é essa tramitação, já sabem como é a realidade de um laboratório de fora. Então, é totalmente diferente. Se uma pessoa que nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha tido um contato efetivo com pesquisadores de fora do Brasil, simplesmente se meter em começar a conversar, em aplicar para coisas que não tinha experiência, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Eu vi que vocês tinham a credibilidade e, e que poderiam me ajudar bastante e otimizar meu tempo, né? De fazer um material bom sem estar quebrando a cabeça, sem estar tropeçando várias vezes, né? Claro que o tropeço acontece, mas assim, foi um tropeço com material já de qualidade, né? Queria saber de você, em quais pontos do seu processo de aplicação você acredita que a mentoria mais te ajudou? Então, o primeiro foi a entrevista, só que aí eu já cito outro também, que foi essa questão do e-mail, de apresentação e do follow-up, né? Mas aí, principalmente da entrevista, foi porque eu nunca tinha tido essa experiência de ser entrevistado por alguém em outra língua, né? Sem contar que, efetivamente, eu nunca tinha participado de uma entrevista oficial, digamos assim, até no Brasil mesmo, né? Porque minha carreira, ela foi emendando tudo. Então, quando eu entrei na graduação, eu comecei na pesquisa, então teve essa entrevista, mas é uma entrevista mais simples porque você é um jovem entrando na universidade e é mais tranquilo, digamos assim, né? Então eu entrei na pesquisa
Eu fiz iniciação científica, mestrado, então não necessariamente eu precisei de uma entrevista para conseguir. Tem o processo seletivo, claro, do mestrado, que tem uma entrevista, mas é o que você já fica acostumado, porque você está sendo avaliado em apresentações a todo momento, né? E aí minhas experiências têm sido essas, de processos seletivos na área acadêmica. Então era o que estava me deixando um pouco mais apreensivo, né? Como saber e como conseguir me dar bem numa entrevista, principalmente em outra língua. Então foi onde eu comecei a focar no inglês, claro, que eu já vinha há um bom tempo, dizendo que meu inglês não é avançado, digamos assim, não é fluente. Da maneira que eu falo em português, é o meu sotaque em inglês. Então, mas eu tinha que me preparar para perguntas, para essas coisas, então foi algo importante. Então, me preparei bem e o material de vocês frisava todos os pontos essenciais, né, para ter uma boa participação na entrevista. E o e-mail de introdução, que foi algo que quando eu estava buscando as vagas na Inglaterra, que eu não estava vendo muitas coisas, muitas vagas abertas, dando match com o meu perfil, quando eu comecei a ver pesquisadores que faziam o que eu fiz ao longo da minha carreira e comecei a mandar e-mail para vários pesquisadores. Inclusive, eu tive feedback de uns dois, uma de Cambridge e uma de Oxford, e elas até falaram essa questão do time. Tiago, o seu currículo é razoável, é interessante, é bom, mas já temos outros pesquisadores que provavelmente ou eles já estavam lá trabalhando com eles ou vieram com uma bagagem muito melhor do que a minha, né? Então, pelo menos eu tive esse feedback, então, bem legal. Era para ser no Canadá, Thiago. Tem que ser. Thiago, para quem tem esse mesmo sonho que você tem, que agora é uma realidade na sua vida, morar no exterior, fazer pesquisa, ser custeado pela universidade estrangeira, ter mais qualidade de vida, que recado você deixaria? Qual dica você daria para quem está iniciando o processo ou está ainda amadurecendo essa ideia de fazer pesquisa no exterior? Eu acho que a primeira é ser persistente, né? Então, persistir e buscar tentar melhorar à medida que você ou vai recebendo algum não, ou antes de receber um não, você pelo menos tentar ter um material de qualidade para chegar e não passar vergonha, né? Porque uma coisa é você ter a vontade e chegar lá e passar vergonha porque você não sabe do processo. Então, é muito importante que a pessoa fique inteirado de todo o processo, né? Claro, questão de visto você deixa um pouco, você vai sondar, mas você deixa um pouco para depois, né? Você tem que ver como é que é toda a etapa do processo. Então, eu quero aplicar para um mestrado, então você tem que saber tudo que você precisa, você tem que traduzir o seu histórico, você tem todos uns detalhezinhos que para o pós-doc não precisa. Então, acho que isso é fundamental, você se preparar bem. E também psicologicamente falando, porque vão ter os tropeços. Então, como eu falei, eu estava aplicando para as vagas na Inglaterra e só estava recebendo não. Isso me desanimou. Mas aí esse momento do desânimo é onde ou você conversa com outras pessoas que têm experiência e tentar traçar uma estratégia que esqueça o emocional, porque o emocional vai às vezes te derrubar. E foi o que eu fiz, né? Eu não, opa, pensando logicamente o que é que eu posso melhorar aqui na minha estratégia. Eu não tenho apego a lugar. Então, onde é que eu posso olhar mais? Então, opa, Estados Unidos, Canadá. Porque também isso é muito importante, você focar, você ver onde você quer ir, não é simplesmente sair do Brasil. Então, os locais que eu poderia ir. Inclusive até tive uma oferta para ir para a China, mas aí eu pensei, não, se eu tivesse numa vaga de pós-doc e fosse fazer um estágio na China, beleza, seria uma experiência surreal. Agora, simplesmente fazer um pós-doc lá direto, sem saber a língua, sem a cultura deles. Então, foi ali que eu não dei continuidade. Aí, pronto. Digamos que China seria um lugar que eu não ia direto. Uhum. Então é isso, você vê se o local que você quer ir realmente é um local que você desejaria ir, pensando na parte prática, não pensando no sonho, porque às vezes a gente chega aqui também
e não é aquela coisa toda que a gente fantasiou, né? A vida aqui é normal, a vida aqui é que nem São Paulo, digamos assim, claro que você está no instituto, que tem mais equipamentos, que tem mais estrutura, beleza. Mas você tem que ver também o seu dia a dia, né? Então, eu acho que é isso. É ser persistente e traçar estratégias inteligentes, né? Tiago, quero te agradecer, viu, esse papo que a gente bateu aqui, que rendeu. Você Sim. trouxe vários insights, tenho certeza que quem assistir esse bate-papo vai conseguir pegar vários detalhinhos que você falou, vai acabar ajudando essa pessoa também, às vezes ela vai ter insights, vai ver ali pontos que ela não estava vendo, igual esse que você falou, de olhar muito bem o lugar, que de fato é importantíssimo, não dá para a gente, quero ir, despencar de paraquedas num lugar que às vezes você não vai se adaptar culturalmente, né? Isso, Então, não vai ser feliz, né? Não vai ser feliz, o treco não vai render, tá arriscado você voltar para o Brasil e até desanimar, né, da pesquisa, isso pode acontecer. Então, Tiago, quero agradecer você, sua participação, seu tempo, os insights que você deu, te dar parabéns de novo, estou muito feliz. Muito obrigado. Né? Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí a sua trajetória. Amém, muito obrigado, queria agradecer a vocês também, até a maneira que vocês abordam, né, tanto o conteúdo quanto a maneira que vocês lidam com quem está participando é bem legal, e a atenção que vocês dão é fundamental, né, acho que essa abordagem de realmente você ter mais atenção com a pessoa, dá aquele afagozinho e você ganha mais confiança. Então, frisando que o curso que vocês deram foi bem legal, foi fundamental para eu ter um material bem organizado, de boa qualidade, e também da maneira que vocês abordam, vocês também trazem essas outras perspectivas, né, que vai abrir os nossos olhos, né, para todos os outros poréns que podem existir no sonho de trabalhar num laboratório fora, né? Então, a vida não é só isso, eu quero ir para um laboratório X, não. Tem todo o ambiente que você tem que entender, a logística da cidade e tudo, e também ver a sua realidade, né? Então, você saber o que é que você quer, o que é que você acha que vai... Claro, o saber o que você quer, entre aspas, né? Porque às vezes a gente não sabe. No meu caso... Mas assim, uma mínima noção acho que é interessante, né, Tiago? Isso, é. Ai, sensacional. Tiago, um abraço, viu? Sua esposa tá aí com você também? Não, ela vem no início do ano. Ela tá terminando o doutorado dela. Show de bola. Daqui a pouquinho, então, ela tá aí. Estamos aí na expectativa. Tiago, obrigada, viu? Tudo de bom para você aí. Obrigadão, até a próxima. Se precisar da gente, a gente tá aí. Agradeço. Vocês também. Qualquer coisa, estamos aqui às ordens. Tô doida pra ir no Canadá. Bora. Já tem um guia turístico, pelo menos. Adorei. Obrigada, Tiago. Um abraço, viu? Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.